Eu sei que tem sido um tempo difícil em todos os sentidos. Inclusive, de vez em quando, no ciclo da vida, aparecem ou reaparecem, porque é ciclo, pessoas dizendo que a Bíblia não é um livro suficiente para se viver no tempo em que vivemos, que ela deve ser atualizada, que a Bíblia está velha e que precisa se atualizar, porque a sugestão é que a Bíblia fique politicamente correta. E, infelizmente, muita gente tem deixado algo que não deveria acontecer, mas tem deixado de lado a nossa única regra de fé e prática, que é a Bíblia. Mesmo pessoas com esse apelido que nós temos de evangélico, têm deixado a Bíblia, eu vou dizer terceiro plano, para não chamar quinto. Nós vamos falar desta, que é uma biblioteca que muitos de nós carregamos na mão e alguns de nós carregamos no coração e na mente. Vamos ao Velho Testamento, no livro de Neemias, no capítulo número 8. É uma leitura um pouco extensa, mas é importante que você vá lá e me ouça bem, certo? Eu tenho algumas coisas muito, muito interessantes e importantes para ler nesse texto de Neemias, capítulo 8. E antes de ler, para que você tenha melhor entendimento, deixa eu te explicar o porquê dessa leitura. Essa leitura, o profeta está escrevendo, o livro de Neemias fala de uma série de coisas, dentre elas o povo no cativeiro, povo de Deus, diga, povo de Deus, diga, eu hoje sou parte do povo de Deus por causa de Cristo Jesus. Amém? O povo de Deus hebreu tinha saído do cativeiro e agora Deus fala com um servo e filho e diz assim: você vai reconstruir Jerusalém, que foi totalmente destruída, além do cativeiro, além de todas as coisas, a cidade santa, aonde estava o templo do Senhor, e todas as coisas da fé havia sido destruída. Lugar de desolação. Horrível. Daí vem a reconstrução, você já deve ter lido, tem todos aqueles inimigos, tem Sambalate, tem Tobias, Gesem, uma corja que tem sempre em qualquer lugar. Tem. Filho do capeta sempre existiu. Então, quando chega no capítulo 8, o título que tem na minha Bíblia é assim, em cima do capítulo 8, em negrito, está escrito assim: Esdras lê a lei diante do povo. Imagina as circunstâncias que tomaram conta do povo de Deus, eu já citei algumas delas aqui, e como eles estavam distantes da lei do Senhor, que para nós hoje seria a Bíblia. Olha, dos 8 que vieram, 5 entendeu. Longe, distante, sem a ministração espiritual, sem a presença dos sacerdotes, sem alguém para guiá-los no caminho que se deve seguir. Eu lerei alguns versículos aqui, começo com o número 1, Neemias capítulo 8, a partir do número 1 diz assim: chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação,
tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. O que é que esse primeiro texto tem a ver com vocês? Eu tenho certeza que vocês têm a capacidade de entender. Nem vou repetir, tá? Reuniram pessoas com a capacidade de entender e começaram a ler a lei do Senhor. O escriba começou a ler, para nós seria a Bíblia hoje. E no livro, e leu o livro, verso 3, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, e à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseías, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo que estava acima dele. Abrindo, todo o povo se pôs de pé. Eu estou lendo algo que faz muitos anos que leio e repito para mim mesmo, a importância, o valor que tem a lei, a palavra de Deus para um povo que é de Deus. E eles haviam sofrido e estavam vencendo as circunstâncias, as batalhas da vida, e não estavam mais ouvindo as pregações, a leitura do livro sagrado, a congregação não se reunia, por tudo que já falei antes, e se você quiser ler, leia todo o livro de Neemias e você vai ver ali. Eles se puseram de pé em respeito ao livro sagrado. A propósito, no Brasil, esta semana nós teremos aí domingo, dia da Bíblia, e a partir daí, porque o segundo domingo de dezembro é instituído o dia da Bíblia no Brasil. Quase todos nós sabíamos disso, né? Então, eles ficaram de pé. O escriba leu, começou a ler, veio com o livro para frente, e as pessoas ficaram maravilhadas, porque elas estavam com sede de ouvir a palavra de Deus. Quando isto, amado irmão e irmã, para, ou seja, a sede, a fome pela palavra para de existir dentro de mim, ou de ti, ou de qualquer outra pessoa, é bom parar para rever a vida que está tendo. É bom parar. É bom enquanto há tempo. Salvo engano, quarta-feira passada, a irmã Grace pregou sobre o perigo da apostasia. Nós tínhamos algumas testemunhas naquele dia. Então, este é um perigo que corremos sempre. Porque as circunstâncias, assim como eles, há milênios atrás, estavam, como diriam aqui, se adonando deles. Só que agora, quando a palavra chegou diante deles, imediatamente eles reconheceram o valor da mesma, a pessoa indicada para lê-la e transmitir, imediatamente foi reconhecida como representante de Deus, e as pessoas ficaram de pé em respeito, e as pessoas começaram a dar atenção, porque eles tinham fome, sede da palavra. Paramos aonde? Já lemos os 5? 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo... Leio na minha tradução agora. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Fome, sede da palavra.
nos leva a quebrantamento e a perfeita adoração. Sem a palavra, se a palavra não tem valor para nós, se nós não dedicamos nada para conhecer dela, a gente nunca esquentou na fé. Imagina se vamos esfriar. Vou repetir que disse, e o texto lido, e todo o meu prefácio dessa mensagem, eles estavam vindo do cativeiro, da destruição e agora a reconstrução de Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade santa, onde estava o templo, onde está toda a história de um povo de Deus. Tudo o contrário, mas fé funcionando, disposição, coragem, e agora, neste momento, sede, fome da palavra, eles adoraram a Deus, eles exaltaram a Deus, quando a palavra chegou diante deles, através daquele escriba. Adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías. E os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava... O povo estava organizado. O povo estava da forma certa por causa dos ensinamentos da palavra que apontam para um Deus de verdade. Eu gostaria que vocês aqui presentes fizessem uma pergunta a mim. Vocês podem? Pergunta assim: Eliomar, o que isto tem a ver com os dias de hoje? Te respondo agora. Nós estamos vivendo dias difíceis, da maneira que eles viveram, e eles viveram um pouquinho pior, porque você não está em cativeiro nenhum. A sua casa, a sua vida não foi destruída. O seu relacionamento com Deus não foi destruído. O caminho que é Cristo, ninguém destruiu o caminho. Cristo morreu e ressuscitou. Sim, Senhor, sim, Senhora. Acesso a Deus se tem constantemente pelo novo e vivo caminho. E todos nós, em qualquer momento, a qualquer momento e aonde estivermos, podemos acessar o Senhor via Cristo, porque Ele disse, vocês não estarão sozinhos, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você não pode interpretar que era apenas para os 12, porque os 12 foram instruídos dessa forma para fazer outros milhares e milhões, e quando 1 ou 2 estiver reunido, o Senhor estará cumprindo a mesma palavra. Por que esse monte de nome aqui? Já se falou e não é genealogia. Sabe por quê? Coube a Deus mostrar que pessoas, quando estão envolvidas com a sua lei, com a sua palavra, consequentemente com Ele, merecem um destaque até na Bíblia. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Tenho gasto, desde os anos 80, a minha vida, fazendo isto que estou lendo para vocês. Não sei se bem ou mal, mas tenho feito. Tenho feito. Pregado e ensinado. Para que pessoas entendam o valor que tem este livro. Porque este livro é de Deus. Este livro é inspirado pelo Espírito de Deus. E só terá este valor se você der para ele o valor que ele tem. Mas se você não der, vão existir outros que darão. Então é importante que nós juntemos aqui e demos o valor que a Bíblia tem. Verso 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo. Eles estavam tão sedentos,
Eles estavam tão necessitados da palavra, eles tinham tanta vontade que as coisas de Deus estivessem ali aos ouvidos, aos olhos, no coração, o tempo todo, porque eles viviam uma aliança diferente, um tempo diferente, uma vida diferente, onde, olhando para a Bíblia, o Espírito estava sobre alguns, quem sabe sobre Neemias e sobre Esdras, e o povo apenas recebia por associação com os homens que Deus levantara como seus profetas. Na nova aliança, dizem as Escrituras, que o Espírito do Senhor mora, reside, habita, não é visita, no meio e no coração do seu povo. Eles choravam, eles pranteavam tanto depois da leitura da Bíblia, depois de se prostrarem rosto em terra, que os líderes, o governador e o sacerdote e escriba disseram: não chore, esse dia é feito para o Senhor, esse dia é do Senhor, então vamos se alegrar. Mas eles estavam chorando de alegria, querido. Eu não vou ler o resto, que era para não incentivar você a ir para casa agora, porque começa dizendo assim o verso 10, ó. Disse-lhes mais: ide comer carnes gordas. Não faça isso hoje, agora de noite. Então não vou ler essa parte. Tá bom? Você não fica triste comigo, não? Então vamos para mais Bíblia com carne magra. Acabamos de ler Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 9. Isso. Volta um pouquinho ali no vizinho de Neemias, que é Esdras. Aí é bem menos. Esdras 7. 7. Verso 10, eu gostaria que o pastor Potiguara Pedroso, de pé e sem máscara, lesse para todos nós. Quero, em poucos minutos, falar de coisas importantíssimas para a minha e para a sua vida como homens e mulheres de Deus. Você está comigo ainda? Porque Esdras tinha disposto o coração. Primeiro, pensa em se dispor. Ah, mas isso era só para o profeta Esdras. Quem foi que disse isso? E que cristianismo é que só é para os outros, não é para mim? Principalmente obedecer. De vez em quando eu faço uma brincadeira. Quando o negócio é difícil, eu digo assim: eis-me aqui, envia a irmã Ana. Eis-me aqui, Senhor, envia o Potiguara. Isso não é cristianismo, não. Cristianismo, gente de Deus tem disposição. Esdras tinha disposto o coração para, primeira palavra, buscar. Como vai funcionar uma Bíblia que eu não busco? Como vai funcionar um Deus que eu não busco a sua palavra, a sua orientação? Neemias se dispôs a buscar a palavra ou a lei do Senhor. Outra palavrinha, para cumprir. Eu sei que eu estou lendo o Velho Testamento, mas eu estou falando de cristianismo, porque o cristianismo não existiria sem o Cristo. E o Cristo começa a ser falado no Velho Testamento, e o Apocalipse acaba e ele continua. A palavrinha é para cumprir. Como apenas crer, ou apenas buscar e não fazer aquilo que aprendi. Não andar naquilo que sei da palavra. Diria a mesma coisa a seu respeito, a respeito de qualquer outra pessoa que está me vendo e me ouvindo. Não existe na Bíblia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. A palavra de Deus, ela é para todos de um mesmo modo, da mesma forma, com o mesmo teor.
Vou repetir o texto, porque tem mais uma palavra que eu quero destacar. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Aí a outra palavra é ensinar. Eu busco, eu cumpro, e com autoridade vivida eu ensino. Deixa eu te dar uma palavrinha bem tranquila. Todos vocês que estão me ouvindo aqui na igreja, que estão me ouvindo e vendo em outro lugar, deixa eu te falar uma coisa. Você está dentro daquela música que o cara canta. Eu tenho um chamado. Sabe qual é? O evangelho anunciar. Se você não souber sobre a Bíblia, que cristão é você? O que você vai dizer para pessoas que te conhecem como cristão? Se você não souber pela Bíblia o que você é. Porque você não precisa estar aqui onde eu estou para exercer um chamado. Você não precisa ser apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor e nem mestre. Você só precisa ser uma nova criatura para poder ter autoridade vivida. Só precisa disso. Porque se o evangelho for pregado apenas por essas 5 funções, não vai chegar a muitos lugares. Porque são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. Oh, aleluia! Buscar, cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aonde você estiver, você também não precisa ir a Israel. Mas os seus amigos de onde você trabalha, eles precisam ver e ouvir como Deus funciona na sua vida, para poder funcionar na vida deles. Porque se as pessoas souberem que você tem uma religião, e elas não verem os frutos de Deus na sua vida, a sua religião é vã. E não é vã carro, não. É vã sem valor. Porque tem umas vans carro que são muito boas. Vamos para mais Bíblia um pouquinho. Corra rapidamente para Atos capítulo 17. Rapidamente, me ajuda com isto. Atos capítulo 17. Atos 17, versículo 11, Adalberto Pedroso. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Eu estou te dando motivo, meu amado irmão, minha amada irmã, aonde você estiver aqui na igreja ou nos confins da terra, para valorizar, amar, querer, desejar a Bíblia. E a Bíblia funcionando em nossas vidas. Porque qualquer pessoa que chegar querendo reformar a Bíblia, se você a conhece, se você crê, se você pratica, aquilo vai significar coisíssima nenhuma para ti, não vai haver nem choque. Esse destaque para os crentes de Bereia é porque eles merecem. Eles eram mais nobres. Se você tivesse um título de nobreza para me dar, eu aceitaria tranquilamente. Eu não teria a humildade de dizer, não, eu não quero ser nobre, eu quero sim, Senhor. E se tivesse meu nome assim, o Eliomar, nobre por isso, na Bíblia, eu estaria já aqui plantando bananeira de tanta alegria. Meu nome está escrito no livro da vida, como o seu. Mas aqui aparecem os crentes de Bereia, sabe por quê? Porque eles se destacavam na palavra. As pessoas pregavam, eles anotavam e depois eles iam ver se as coisas verdadeiramente eram assim. Nós precisamos dar volta da prática do que os bereanos faziam. É verdade mesmo? A Bíblia, essa mensagem está na Bíblia mesmo? Ou esse cara está somente com essa conversa de coach? O senhor é contra isso? Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro da fé. A Bíblia não é autoajuda. E a Bíblia não é conversa fiada, não. É livro que só crendo é que funciona. E para crer precisa conhecer.
Porque é o conhecimento que traz a libertação. Destacados na Bíblia. Lucas escreve sobre um povo nobre, porque eles ouviam a mensagem, anotavam, estudavam, para ver se as coisas eram verdadeiramente assim. Você encontra uns cristãos por aí, uns evangélicos por aí, que você ouve eles falando, só tem uma palavra para dizer do nosso idioma: misericórdia. Me perdoe, mas eu vou ter que dizer, não sabe nem quando é nunca. Só sabe que é evangélico. Aí você pergunta assim, qual é o versículo da Bíblia que diz que você é evangélico? Se perguntar a mim, você quer perguntar para mim? Pergunta aí então. Nenhum. Nenhum versículo da Bíblia diz isso. Quer desmaiar, mas não desmaia agora não. Você terminar o culto, se você tem dúvida, senta comigo no gabinete, eu posso amanhecer o dia mostrando a Bíblia todinha para você que não tem isso. E está na live. E daí? Eu não estou devendo nada. Você não sabia que eu sou doido? Mas eu posso te provar na Bíblia que nem os loucos errarão o caminho. Na Bíblia. Na Bíblia. Eita, glória a Deus. Eu quero ser reconhecido nesta área da nobreza. Como desejo para você a mesma coisa. Essa pessoa é um crente nobre. É uma pessoa que não é levado por qualquer vento de doutrina. E por causa do conhecimento, gera firmeza. E por causa da firmeza, não anda caindo por aí, porque estamos na pandemia. Provérbios, capítulo número 3. Versículo número 1 diz assim: filho meu, filho meu, filho meu. Fala contigo alguma coisa? Ah, mas eu sou a mulher, então, filha minha, filho meu, filha minha, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, que é a palavra. Porque eles, os mandamentos, a palavra, a lei do Senhor, aumentarão os teus dias. Eu não tenho pressa para morrer. Mas o céu é bom, eu tenho certeza que é melhor do que isso aqui. Mas se o apóstolo Paulo diz assim, eu preciso ficar mais um tempo no ministério. E eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Não tenho. Não tenho medo da morte. Filho meu, filha minha, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, a minha palavra, a minha lei, a escritura. Porque os mandamentos, a escritura, a minha lei, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Você quer motivo para ler a Bíblia? Eu estou te dando. Eu estou te dando. Ah, eu posso acrescentar alguma coisa que Cristo disse. Nos anos e nos dias muitos que devemos viver, precisamos ter a vida de Deus em nós, senão não vale a pena. Se formos apenas e meramente religiosos evangélicos, ou cristãos religiosos, sem a Bíblia fazer a diferença em nossa vida, teremos uma vida longa e triste, frustrante, por vivermos apenas e meramente uma religião.
Vamos para mais Bíblia um pouquinho. Te dou mais motivos para ler a Bíblia e crer nela. Profeta Oséias, capítulo 5, verso 6. Oséias 5 e 6. Quem encontrar, lê para mim rapidamente, por gentileza. Senão eu leio. Oséias 5 e 6. Ou é 6 e 5? Opa, desculpa. Não é 5, é que eu anotei um 3 parecendo que era um 5. O meu povo está sendo destruído. É 3, 5. 3 e 5. Me perdoe, minha irmã. Leia. 3 e 5. 3 e 6. 3 e 6 de Oséias. Me perdoe 1000 vezes. Misericórdia. Ô, glória. Minutinho. Queridos, Oséias capítulo 4 e verso 6. Acabou a contenda. Vamos lá. Motivos para ler a palavra. Eu não quero nada me destruindo. E você, pergunto eu? Não? Então, a falta de conhecimento sobre Deus, os seus projetos, os seus planos, como Ele protege, como Ele faz aliança, como Ele tem aliança, o que Ele cumpre em nosso favor, o que Ele promete, Ele cumpre. A falta do conhecimento faz perecer. Diga comigo, eu não vou perecer, porque desejo ardentemente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséias 4, 6. Não quero ser rejeitado por Deus. E não quero que você seja também. O livro de Atos, capítulo número 3, vou parafrasear apenas, é o primeiro discurso, a primeira mensagem, prédica, homilia, seja qual for a nomenclatura que você queira usar, da igreja cristã em funcionamento. Pedro faz um discurso baseado em todo o Velho Testamento e vai explicando para as pessoas uma coisa mais linda, mas a partir do Velho Testamento. Me pergunta por quê, vai lá. Porque ele conhecia. Vai pregar o que tu não conhece para ver a vergonha que tu passa? Vai dizer para os teus amigos de faculdade, olha, eu queria dizer que evangélico tal, evangélico A, evangélico B, e tal e coisa assim, e qual é o fundamento? Ah, mas o meu patrão é doutorado, não sei o quê, não posso nem abrir a boca. Não sabe, então não abre. Calado você vai passar por sábio. Bíblia é para ser conhecida e nós, os cristãos, temos obrigação de conhecer a palavra, crer nela e trabalhar com força e ajuda do Espírito para andar nela praticando-a. Todo o discurso de Pedro, e aí são muitas coisas, não lerei, é baseado no Velho Testamento e ele comprova que tudo é verdade e simplesmente milhares de pessoas se convertem. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir eu acho que é assim. Como é que é? Você está me entendendo? Então, você não vai dizer para os seus amigos, para as pessoas, eu acho que é assim que o pastor disse. Pedro era meramente, simplesmente um pescador. Ele não era doutor em nada, letrado em nada. E ele começou a fazer um discurso e milhares de pessoas, a partir do que ouviram, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que Pedro
pronunciou, falou, crendo, e milhares de pessoas receberam a Cristo e imediatamente foram batizadas. O poder da palavra não é da minha nem da sua boca, não é da minha nem da sua prédica. O poder da palavra vem do próprio Deus. Que maravilha, hein? Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Depois, no outro discurso, os milhares aumentaram. Poder da palavra pregada por quem crer. Primeira Pedro, a propósito, 1 Pedro, capítulo número 3, eu estou quase terminando. 1 Pedro, capítulo número 3. Estou te dando motivos para você amar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, crer na Bíblia e praticar a Bíblia. Do 13 ao 15, 1 Pedro 3, de 13 a 15, diz assim: Ora, quem é que há de vos maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, pois não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Coisinhas para te acrescentar num comentário. Somos zelosos pelas coisas de Deus, e se formos perseguidos, Deus vai nos garantir segurança. Amém? Mesmo que soframos alguma coisa, seremos bem-aventurados e não devemos nos amedrontar. A partir do quê? A partir de andar numa vida de fé, de verdade na palavra. Senão, qualquer peteleco vai morrer. Queridos, outro dia eu fui num super perto da minha casa e eu cheguei perto de uns freezers ligados, muito frio, e eu espirrei. É tragicômico o negócio. Pessoas correram de perto de mim por causa de um espirro com máscara e tudo, e ainda assim, sufocando. Estão crendo em quê? Estão apavorados por causa de um espirro? Não dá nem para dizer o que eu pensei agora. Será que nós vamos nos tornar isso também? Vamos não, né? Vamos não. Eu creio que todo mundo entendeu o que foi dito. Vou concluir com 2 Timóteo 3,15. Eu estou te dando motivos para 14,15, para que você ame a Bíblia. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, quando alguém aparecer, por mais intelectual que seja aquele cidadão lá, e outros que se juntam com ele, por mais intelectual que seja, o cara vem dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Você só pensa assim, você conhece um pouquinho de Bíblia, não precisa ser teólogo como eu, não precisa, só pensa um pouquinho. Poxa, quer dizer que a Bíblia tem que se adaptar ao pecador, não é o pecador que tem que se adaptar à Bíblia. Aí você vai chamar isso de pastor, homem de Deus, que está... Não faz isso não.
Homem de Deus preserva as Escrituras, não deturpa as Escrituras. Não propõe uma barbaridade destas, uma aberração destas. Não, querido. Não. Nós precisamos rever a nossa vida. Nós que somos crentes, nós que temos lido a Bíblia, ou pouco ou muito, ou de quando em nunca, mas lido, conhecido alguma coisa, nós precisamos nos apegar cada vez mais com esta palavra, porque é dela que virá resposta, socorro, cura, segurança, esperança. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, para concluir, diz assim: tu, porém, porque se você quiser se incluir, se inclua. É Paulo escrevendo como instrução para Timóteo, o jovem ministro, mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, então tu receba. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado ou instruído, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O 16 diz tudo da Bíblia. Concluo dizendo, o cidadão que está pregando aqui esteve num mundo totalmente perdido, sem esperança, sem noção nenhuma da vida, mesmo sendo filho de cristãos, e os meus pais eram crentes de verdade. Me permitam uma expressão bem comum a vocês aqui. Não era crente meia boca. Me perdi no mundo. Esta palavra que eu estou pregando foi exatamente ela que me tirou das mãos, das garras e do colo de Satanás. Sabe por quê? Porque a semente da palavra que meu pai e minha mãe plantou em minha vida, no café da manhã e no almoço na nossa casa, e as orações feitas e o testemunho deles, me tirou das garras de Satanás. Eu não abrirei mão da palavra e não pararei de pregar até que Deus, que me chamou para isto, me chame para as santas moradas. E não tenho pressa. Esta é a palavra para hoje à noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor.